Saber encontrar a alegria na alegria dos outros é o segredo da felicidade. Georges Bernanos. Meu caro amigo Luiz, o seu conceito de felicidade mudou nos últimos anos? Ou seja, o que você acreditava, o que era ser feliz há 15, 20 anos, é diferente do agora? Ou tudo continua a mesma coisa? Eu acho que nos princípios, talvez não, mas em conteúdos, vamos dizer assim, em maneiras diferentes, sim. E talvez algumas coisas se incorporem. E acho que é normal para cada ser humano, para cada indivíduo. Depende do mundo que ele está vendo naquele momento, depende do mundo que ele nasce, ele quer, e ele, às vezes, ele vai almejar aquilo que ele vê, né? E de alguma maneira. Então, é natural que as coisas mudem. Mas os princípios eu acho que são os mesmos. Agora, o que você queria muito no passado e que hoje em dia você fala, nem ferrando eu quero aquilo. Porque tem algumas coisas na nossa vida que são sacos sem fundo. Que por mais que a gente busque, por mais que a gente batalhe, né? Parece que quando a gente alcança, não é o suficiente. O dinheiro é um deles. Você sabe que para mim, acho que a primeira vez que eu tive alguma coisa parecida, alguma situação parecida, foi quando entrei na universidade. O que aconteceu? E assim, quando você começa a olhar, eu sou engenheiro, e aí você começa a olhar aqueles 2 anos de básico, que você não põe a mão na massa e começa a olhar física, química, cálculo. Cálculo 1, álgebra linear 1, eu falei, derivada cara, integral. Eu gosto de... Aí eu comecei a me descobrir mais como alguém mais de área comercial, mais de business, mais de áreas não técnicas, digamos assim. Mas... E foi um momento que eu tive muito tempo para pensar, porque eu encarei uma greve de 120 dias na Universidade Federal, no primeiro ano, então, e saindo de casa, então eu tive muito tempo para pensar, né? Então... Foi outra pandemia. Mais ou menos. E com universidade em greve, volta para casa, vai para universidade de novo. Enfim, aquele flerte da zona de conforto e da zona extra conforto. E também, ao mesmo tempo, pensando em futuro, teve um momento que eu falei, eu acho que eu vou mais para negócio. E aí veio a questão, mudo, paro, sigo? Eu falei, não, vamos seguir, que aqui é o caminho ainda, né? Não é o destino aqui é um pedaço da jornada. E aí a gente vai corrigindo a rota. Então, eu cheguei a fazer estágio em área de produção, e meu TCC até em tratamentos térmicos, tratamento de superfície. Trabalhava em centro de pesquisa na universidade, pilotava um microscópio eletrônico de varredura, coisa assim que é um instrumento ultra sofisticado para você olhar materiais, por exemplo, a 40, 50 mil vezes. É uma lente eletromagnética, para você ter ideia, não é difícil conceber isso aí. Mas chegou um momento que viu que não era aquilo. Não, mas isso, antes de me formar eu já tinha uma noção de que... Falei, não, quero trabalhar, quero ir para uma área, talvez, de negócio, olhar lançamento de produto, olhar estratégia. E de onde é que vem isso, Luiz? Você tem uma herança familiar mais com essa veia, no sentido do business mesmo, ou foi algo que foi acontecendo na sua trajetória de olhar assim, se eu for nessa jornada que eu estou vindo na pesquisa, talvez eu não vou conquistar o que eu quero? Eu acho que as coisas foram acontecendo, né? Nenhum nem outro. Então, não coincide, por exemplo, com o ramo que meu pai trabalhou. Minha mãe trabalhava, depois virou dona de casa. Eles são vivos ainda? Sim, graças a Deus. Então, e aí as coisas acho que foram acontecendo. Eu decidi não seguir nada ligado à família, né, a pai, acho que eu tenho que escrever a minha página em branco, começar da página em branco. E isso foi uma decisão mesmo que eu tive lá atrás. Pessoal, né? Ninguém é culpado, a decisão é minha, só eu. Eu sou Luiz, e muito interessante foi. Você usar essa expressão página em branco, porque tem famílias que permitem, outras não. E você tem uma filha, dá de ver que você é muito conectada a ela, né? Dedicada ao esporte, inclusive, logo mais verdade. A gente fala a respeito disso. Ela é uma geração um tanto diferente, mais geração Z, e que eles querem escrever
várias páginas em branco, sem depender muito dos pais. Até onde é que há o limite? Ou você como pai, talvez é melhor pai ou melhor executivo, vamos dizer assim, ao permitir ou empoderar o liderado a fazer o que pensa? Não, minha escolha é ser melhor pai. Se isso funciona... Aí tem que trazer a pequena aqui para entrevistar. Mas eu acho que eu tive muita... da minha trajetória executiva, eu sempre trabalhei desenvolvendo muita gente. Teve equipes, por exemplo, que a minha última mudança de empresa foi há 11 anos atrás, e o time que eu deixei está lá. Por exemplo, performando, indo adiante e tal. E só não acho que uma pessoa saiu porque ela queria um outro desafio na carreira, mas dentro da empresa. E aqui então, eu faço até um adendo, né? Porque por vezes tem profissionais que saem da empresa e a gente escuta aquele gestor do cara, que era gestor do cara, ou dono da empresa, falando: nossa, fulana saiu aqui da empresa e, nossa, nada mudou. Tipo, como se tivesse valido a pena a pessoa sair. Bom, nada mudou é porque ou aquela pessoa não fazia nada e quem entrou continua não fazendo nada, ou então nada mudou porque aquela pessoa deixou o processo tão bem organizados, né, que a mudança, pelo menos no curto e no médio prazo, ela não é tão abrupta. Ou um time que foi conseguindo subir a régua junto da companhia, né? Que eu acho que era o caso. Na época, era a empresa que crescia 2 dígitos por ano, cresce ainda, a empresa de 50 anos de vida. Então, e a empresa que, por exemplo, cresceu 10%, o pessoal já olha, o que está acontecendo? Tem que crescer mais. E em contingente também, era uma área de back-office, cara, e o time banca. Então, banca as mudanças, gerencia as mudanças, gerencia a pressão. Isso é de uma maneira gratificante. Eu lá atrás, na minha primeira gerência, aí era até interessante que eu era o mais novo, gerenciava a turma, também deixei um processo, aí sim, um caso que você mencionou, que eu deixei um processo redondinho na área de logística, comércio exterior, tudo. E essa turma ficou lá trabalhando junto, acho que uns 10 anos, coisa assim, bem, bem interessante. Luiz, aí a gente está falando de liderados e a gente faz uma correlação com família, né? Na verdade, você lá como pai também tem a liderada, né, que é a própria filha. Qual foi a sua maior dificuldade como pai? Em termos de... Ou foi o ensino, ou a questão da subsistência, quando você pegou a filha nos braços pela primeira vez, até hoje. Qual a dificuldade que você como pai teve? Não, eu acho que a maior dificuldade sempre, ou a maior aperto, né, no coração, é sempre com saúde, né? Então, criança doente, tal, alguma coisa assim, sempre acho que pega, né? O esporte entrou para ela como uma questão, aquela questão de todo pediatra, né? Falar, tal coisa, tal. Põe pra fazer esporte. E aí ela entrou, joga tênis, tá empolgada lá. Mas ela é uma empolgação de uma maneira diferente. Isso a gente percebe que nos valores da geração nova, por exemplo, vou dar um exemplo dela, que a gente gosta, muito de olhar algumas biografias, né? Então, a minha mentoria com ela era assim, ela falava, faz muito tempo que toda noite ela fala, pai, vai lá me contar uma história. Aí eu contava, aí eu inventava na hora. Não, e é assim mesmo, eu falo... ela já sabe disso, que você ela vai estar escutando. Sabe, vai estar vendo sabe. o episódio aqui. Ela me fala, você quer uma história do quê? Cara, e ela vai subindo a régua. Eu quero, sei lá, eu quero uma princesa, um sapo, um dinossauro, e põe um cardápio, cara. Aí eu tenho que ficar lá, aí eu em 10 minutos ali eu puxo alguma coisa. Tem as coisas mais esdrúxulas. A gente dá um monte de risada e depois ela fala, me conta uma história de tênis, né? E aí eu vou puxando. De tênis, cara. Eu pego, sei lá, um cara que o Nadal, fez isso, o Nadal, outro não sei o que lá, tal. E aí a gente... E uma biografia que ela... a gente, às vezes, contando de biografias, né? Ela viu o filme A gente assistiu já o filme da Serena, lá, o King Richard, algumas vezes, né? Tem outros filmes de tênis também que a gente já assistiu. Mas filme mesmo, não os documentários, né? E uma biografia, uma vez eu comecei a ler,
e eu comecei a contar um pouco para ela, foi da Ashley Barty, que ela foi número 1 do mundo agora. Com 26 anos, ela ganhou, acho que o terceiro Grand Slam dela, quando ela ganhou na Austrália, cara, na casa dela, ela falou, vou parar. Não quero Né? mais. E ela tem uma trajetória interessante, porque ela sempre era vista como prodígio, com 16, 17 anos, aquela pressãozinha de imprensa, ela meio resolveu, vou parar. Depois voltou a bater bola e o bichinho do tênis mordeu de novo. Ela falou, não, mas dessa vez vai do meu jeito. E em 8 anos, cara, ela sai de uma situação sem ranking para ser número 1, reinar 2 anos, absoluta, ninguém, com estilo de jogo único. E aí ela chega, eu vou parar, vou tocar minha vida, e ela agora tem outros projetos, teve filho agora, recentemente e tal. E a minha filha uma vez olhou pra mim e falou, pai, tem que ser tênis a vida inteira? Eu falei, não. Primeiro que não tem tênis de 50 anos, né? Então, uma hora você vai parar. Se você escolher a hora de parar, melhor. Né? Eu falei, a Bart... Então, e na minha geração, as meninas da minha geração queriam ser a Serena Williams de hoje. Então, não tenho dúvida. Então, ninguém falava... Ou talvez, quando era entre Serena, antes da Serena, era Steffi Graf. Né? Na época, acho que com certeza, mas naquela época queriam ser a Steffi Graf. Então, nesse aspecto, a gente vê as diferenças de geração. Né? O que eu acho que não muda o preparo. Acho que não muda a maneira de aprender, muda a maneira de motivar. Né? Acho que muda a maneira de motivar, mas o aprendizado, necessidade de aprendizado, de olhar, de revisar, isso não muda, não. Luiz, como é que você traz a competitividade para ela? Por que eu toco nisso? E tem algo aqui que me incomoda. Porque nas nossas gerações, ou você era o primeiro, ou eu era o primeiro. O segundo, né, seja em Olimpíadas de colégio, seja em algo mais profissional, ela vai. O segundo lugar era apenas o primeiro dos últimos. Né? Então, a gente foi educado, de certa maneira, ao que vale é o primeiro lugar. O resto é resto. Como muita gente acredita que isso trouxe traumas para baby boomers X e Y, né? Hoje em dia, muitas instituições de ensino, e lá vai, fazem o contrário com os nossos afilhados, filhos, onde resolveram premiar todo mundo. Assim como tem a corrida de 5K, de 10K, 25K, todo mundo sempre também ganha medalha. Quando a gente vai para criança, o que está me preocupando independente se você seja bom ou ruim, em muitas escolas não está tendo mais o primeiro, o segundo, o terceiro lugar, e o que importa é todo mundo ganhar medalha. Eu acho que tem muita gente, muito professor, muito gestor de ensino traumatizado que quis premiar todo mundo, né? Porque via que talvez aquela premiação acirrada que tinha na sua infância e adolescência não lhe fez bem. Por outro lado, premiar todo mundo, isso é irreal na vida real, né? Ou seja, até redundante, mas é irreal num cenário econômico-social que a gente vive e que vai perdurar ainda por um bom tempo. Onde, quando essas pessoas elas chegarem aqui no mercado de trabalho, elas vão ver que não tem esse negócio de todo mundo ser premiado. Né? Quem entra numa empresa ou não, quem ganha aquela vaga ou não, isso é uma disputa a todo momento. E a todo instante também é uma guerra em função das leis de poder. Se a gente não está educando agora essa criançada como saber lidar com a vitória e com a derrota, que era isso que eu imaginei que num ciclo de maturidade as instituições de ensino, em grande parte, estariam destinadas a fazer, eu vi um outro lado. Premia-se todo mundo, como se isso fosse a solução, né, para o que não tivemos. O aprender a lidar com a derrota. Eu acho que se o passado não era o ideal, muito menos é o que estão fazendo no presente, querendo premiar todo mundo de forma igual. A sua filha, então, ela vem de uma geração muito diferente com relação à competitividade do que você foi formado. De onde é que vem a vontade dela de competir? E não só ela, porque você acompanha treinos. Você vê como a própria geração dela pensa. E como é que botar isso de forma acirrada se, por vezes, a própria formação não está incentivando dentro disso? Acho que um pouco assim. Tem que separar um pouco as coisas.
falando de esporte, talvez seja um pouco paralelo de educação para a vida executiva. Esporte e educação tem que incluir. A competição exclui. Então, a pergunta é como que você educa para um ambiente que ele vai ter um valor talvez um pouco diferente, vai ter um funil ali na frente, né? Exato. Por um outro lado, para quem comanda o sistema, vamos falar assim, para um educador, eu acho que talvez é muito perigoso ele acreditar que na hora que ele premia, o trabalho dele termina. Então, talvez você tenha que ter eu acho que o importante é ter as duas mensagens. Eu acho que você não precisa... Talvez a mensagem pública tem que ser inclusiva, mas na hora que você vê um ou outro talento, alguma coisa assim, talvez puxar e falar, ó, cara, você tem talento para isso, isso, isso. Quer trabalhar junto? Vamos fazer alguma coisa assim. Mas não dá para massificar, né? O que dá para fazer é que talvez tem aquele 1% ao dia que todo mundo tem que melhorar. Isso vale para os dois, para quem, digamos, para quem quer ir para uma elite de algo ou para quem não é. E essa parte educacional, se você não... por exemplo, amanhã, a pessoa deixa de ser esportista, né? Ela herda alguns valores que ela vai levar. Então, acho que a questão é qual é a mensagem que a gente vai passar. E hoje, assim, para mim, eu encaro... minha menina tem 11 anos, eu falo assim, o ser humano vem antes. O competidor, em algum momento, vai vir. Mas... Então, o importante é eu falar o quê? Ela ter tempo de quadra. Né? Nesse momento, é importante ter tempo de quadra e curtir. Né? Não adianta... ela gosta de competir, ela gosta. Naturalmente. Então, nem preciso colocar pilha. Ao contrário, eu preciso ajudá-la a gerenciar alguns aspectos da competição. Né? Mas essa é a natureza dela, por exemplo. E eu diria que é isso. Eu acho que não tem uma verdade absoluta. Tem uns temas que valem para o grupo e tem algumas questões, e acho que talvez as questões que são exclusivas têm que valer para o indivíduo. Eu vou te contar uma curiosidade. Eu fiz meu segundo grau, deve ter outro nome agora, mas meu segundo grau assim, eu estudei num colégio que você sabia, você tirava a tua nota por matéria, no bimestre, no acumulado, se você era a melhor nota da classe, quantos alunos tiraram nota melhor que a sua, quantos não, e tinha exatas, humanas e bio, e tinha... Sabe quantas vezes que a gente se sentia competindo ali dentro? Nos 3 anos que eu fiquei lá, 0. Por quê? Acho que o ambiente... Acho que mais importante é promover o ambiente, talvez, do melhoramento contínuo de cada um. Eu, particularmente, e meus amigos ali, a gente conversa até hoje, ninguém nunca falou assim, nossa... E às vezes eu na universidade, às vezes eu sentia em algumas situações até mais competição assim, aquela competição de adolescente, né? Vou tirar mais nota nisso, essa matéria é a matéria, por exemplo, que tem mais a ver, mais alinhada com o diploma, então, cara, é questão de honra ir bem nessa matéria, e você via assim o pessoal meio competindo mais um pouquinho, mas, por exemplo, eu vivia num ambiente de aprimoramento, um ambiente que teoricamente era competitivo, mas ninguém se sentia pressionado. Pelo menos os que estavam perto de mim. Então eu acho que o que é importante, talvez a gente se conhecer, saber onde que você quer chegar. A vitória, o placar diz assim, cara, tem esporte que tem empate, tem esporte que não tem, mas a vitória é para cada um. A vitória para cada um tem um significado, e esse significado vai transitando. Então, até com a tua primeira pergunta, falar assim, o princípio não muda ou se ajusta pouco, os objetivos mudam. Sim, o objetivo vai mudar. Então, o objetivo vai mudar. E acho que é assim que se trabalha. É assim, pelo menos, que eu gosto de ver. É fácil? Não. Não, porque... todo mundo tem um limite, tem o nosso limite, o limite de uma criança. A criança
tem um limite, às vezes, e você trabalhar, às vezes, com adulto também, né? Você vê N casos agora, se conversa muito sobre saúde mental, agora, principalmente em atletas, né? Mas tem muito a ver, acho que, com o eu, né? Com o que você... E esse limite, muitas vezes, é bem difícil de encontrar ou perceber, né? Criar os cenários que vem pela frente. Exato. Porque muitas vezes o limite pode ser da exigência de um patrocinador, ou de uma pressão daqui, ou uma pressão de família. E aquele profissional, ele de repente, ele começa a ver que ele estava num piloto automático. E quando ele para, é quando a saúde mental, a saúde física cobrou um preço muito alto dentro da sua jornada. E quando você fazia futebol, aquilo lhe ensinava algo, né? Ou seja, o que o esporte lhe trazia de benefício? Oh, sabe que eu recomendo, especialmente para os meninos hoje em dia, porque eu encontro que muitas pessoas têm, eu tenho muito estresse, Eu nunca tinha esse problema, porque eu ficava indo e correndo e todo o estresse saía. E dentro desse aspecto, Luiz, alguma vez a saúde física ou saúde mental lhe cobraram um preço alto na vida pelo fato de você não dar um zelo em determinado aspecto, por exemplo? Ou, putz, então você estava muito lá fissurado em determinado trabalho e não via algumas coisas, fui descuidado em algumas coisas que foram acontecendo? Eu acho que acontece com todo mundo. É contínuo. Algum prato quebra. E quando foi o seu? Teve uma cena ou foram várias? Tipo assim, talvez aquele dia que foi mais profissionalmente o pior dia, talvez, da sua vida até hoje. O chamado dia de bosta, né? Porra, tudo deu, deu errado. Ali eu parei para refletir. Não, eu acho que olhando assim, uma situação que, sei lá, sempre vai ter. Esperar alguma coisa, alguma recompensa que foi para outro, uma promoção que foi para outro. Isso talvez veio, mas a sensação é essa. Mas se você para pensar, você fala assim, se era para ser responsabilidade sua ou não, qual é a sua responsabilidade naquilo, e se era realmente alguma coisa que realmente você ia te mudar, né? Eu acho que claro, todo mundo quer receber algo a mais, mas às vezes a gente não sabe. E eu acho que muitas das crises pessoais vêm nisso. Você compete baseado no final, né? Na finalidade, no objetivo. Chega e você fala, tá, aí, né? Vamos pro próximo. Você tem que curtir o caminho, não adianta. Isso talvez seja uma mudança, que a gente para de olhar só a chegada, né? E fala agora... Agora é o Waze, né? Então o Waze faz isso para nós. Ele fala, falta tanto, aparece no painel lá do carro, do celular, né? A vida não tem Waze. E você tem que curtir, você tem que estar de olho ali no buraco, na curva, paciência, é assim, né? E eu acho que antes a vida era um pouco mais, era o roadmap, né? Você tinha um mapinha, na nossa época o guia, que você tirava aquele livrão de trás lá, olhava o mapa, você tentava ir. Você vai ficar 30, 40 anos nesse CNPJ e fissurado na chegada. Aos 60, 70 anos você vai ser feliz. Então você tem que conciliar. Acho que família... Paternidade, acho que diz bastante isso. Para mim, pelo menos, porque não deixa de ser acho que aspectos de liderança em casa, com a minha esposa também é executiva, a gente conversa muito sobre... E acho que a questão da formação é muito... Só que a formação... o que muda talvez a vida corporativa para questão familiar, que é um tema... Na vida executiva você determina aquilo que você quer que o teu time, teus funcionários, enfim, absorvam. Acho que na vida familiar é o contrário. Acho que eles vão trazer alguma coisa e falar, quero aprender isso aqui. Né? E aí a gente tem que ir junto, falar, como é que eu te ajudo? Porque também, isso é um tema... Saiu da nossa última mentoria, né? Você pega um atleta, um cantor... Acho que você vê muito isso no meio artístico. Você tem um cara
alguém que ajuda talvez as pessoas a gerenciarem a carreira, mas a carreira como um todo, né? Acho que, então, talvez meio artístico é mais fácil porque as coisas são, tudo acaba virando um negócio no final. No esporte as coisas são mais antagônicas. Então, por exemplo, você fala, vamos gerenciar a performance. Tá, o que é a performance? A performance física, emocional, o resultado, o time que você tá, a visibilidade que você tem, a tua performance, o teu financeiro, tua vida financeira, o que é, né? E aí tem caras, e aí você tem situações, aquilo, o que vai ser prioridade vai transitar em alguns momentos, né? E eu acho que essa é uma armadilha interessante assim na vida dos pais. Eu me observo muito mais assim, a minha filha começou a competir com 9. Então com 9 você vê os pais assim, é muito fácil acabar aquele sangue no olho, né? Aquele pai que quer competir mais que o filho, que tá tendo ataque cardíaco ali no tie break e tal, entre aspas, claro. E hoje ela tá com 11, eu vejo mais o processo. Então, pegou uma menina superior, mas fez umas 2, 3 coisas boas, deu um trabalhinho lá e tal. Tá bom. Beleza. Então... Eu falo muito isso eu vejo o tênis, tem muita correlação com esse pensamento que eu vou falar agora, que a gente tem no jiu-jitsu, que na competição, quanto mais próximo eu vou ao nível que eu estava treinando, melhor eu me saio. Porque se você não faz aquele golpe no treino frequentemente, se você não faz no tênis aquele jogada frequentemente, não é na competição que você tem que inventar moda e que aquilo vai dar certo. Né? Isso, por isso que a formação e treino e repetição também tem isso. Eu também tive uma trajetória de arte marcial, eu lutei Kendo 10 anos. E também foi uma época que eu quis buscar coisas fora da vida corporativa. E eu queria fazer esgrima. Aí eu descobri que o Kendo era mais acessível até na época, e incorporava ainda os princípios de arte marcial. Falei, opa. E aí lutei 10 anos, cara. Peguei lá, lutei brasileiro, campeonato por equipe. Não sei e o que esse esporte mais lhe ensinou? Pra mim, toda a filosofia perto ali dos samurais, por exemplo, quando você começa a estudar e vai ao fundo, tem muita coisa que existia uma visão já naquela época e que você hoje talvez muda o rótulo, mas você olha assim, volta para trás e vê, né? Coisa assim. Então, vou dar um exemplo. Tem um cara que que é o Miyamoto Musashi, que assim, que se fosse um esporte ser samurai e tivesse o Michael Jordan dos samurais, era ele. Ele escreveu um livro chamado Livro dos 5 Anéis. Ele conta a trajetória de vida, então ele coloca que ele põe a trajetória de vida e põe alguns valores que ele cultua lá, algumas questões estratégicas. E é engraçado, ele pondera que os 5 anéis são a terra, a água, o fogo, o vento e o vazio. E cada uma ele vê como talvez atitudes de vida, mas se você olhar como níveis de senioridade, são muito parecidas, porque a terra é aquela questão da repetição, de você aprender, fazer acontecer, e estudar e repetir e se aprimorar, né? A água é mais ou menos achar um jeito de ser bem sucedido, tipo, é o que a água escoa, aquela metáfora que Bruce Lee falava da água, né? O Be Water, My Friend, que era você se molda, mas ao mesmo tempo você tem força quando necessário e tal. O fogo é estratégia, então, tipo, estratégia que não pega. Então, o que é interessante do que ele diz com o que a gente vivia é que, assim, cara, não tem Pareto, cara. O fogo não faz Pareto. Né? Ou você tem uma estratégia que funciona ou ela não funciona, por exemplo. E é o que talvez o Nassim Taleb traduziu melhor, falando que os riscos estão na cauda. Né? Então, são coisas assim de 1620, 1630, né? O vento é quando você se conhece e agora pelos vazio. outros. E o vazio é quando você entende que a não atitude, né, às vezes pesa, às vezes influencia mais não do se que a atitude. posicionar. Que você vê situações de senioridade, você vê em situações de
de influência. Quando você escuta falar em soft power, né? Fala, cara, isso era... Em 1620 já tinha um cara que olhava isso, né? No tênis, cara, você pega jogos Nadal e Djokovic, por exemplo. Pega 2012, Indian Wells, eles fizeram uma final, depois fizeram uma semi. O ritmo era insano. E você olha os caras hoje jogando, eles não jogam no ritmo que jogavam há 10 anos atrás. Cara, e continuam ganhando. Então, o vazio é isso, né? Você entender como que você faz não fazendo. Né? O vazio é nada, mas é o tudo. É. Porque ali talvez pode caber muita coisa. É. Porque o vazio não necessariamente é o não existente. É. E talvez seja o que muita gente tem como objetivo, né? Ah, quero ser mais estratégico, né? Você já deve ter ouvido falar isso de muita gente quando você discute carreira com time e tal. Ah, quero ser mais estratégico. Tá, mas o que significa para você? Né? Então, e nada mais é, talvez, do que você buscar o mesmo objetivo, talvez fazendo coisas... Proteger o seu objetivo através de outras ações que não só as ações diretas. E preencher os seus vazios. É. Porque aí você vai chegar mais inteiro, né? Então, mas é isso. Vocês estão vendo e escutando, viram que ele não é nada, né? Nada apaixonado por tênis. Né? Não. Vocês viram que a cada 3, 4 minutos ele toca. Você que toca. Você que toca. Eu só dei uma provocada só no provoca. começo. Mas eu gosto das histórias de performance. Assim, eu acho que para mim, arte marcial e tênis são, para mim, educam demais. Para mim, o tênis é talvez o esporte ocidental que mais chega numa arte marcial. Você pode treinar com equipe, com ter orientação. Chegou na hora que entrou no seu tatame ou na sua quadra, é você e você. E no tênis não pode nem dar pitaco lá fora, né? Não pode dar pitaco. Está mudando, né? Mas como é que você observa isso? Não, tá funcionando bem, porque você não tem nada que mude o jogo, eu acho. Acho que dessa maneira que você não pode levar estatística, não pode ir lá fazer o scout, nada disso. Dessa maneira eu acho que funciona bem. Você não muda o resultado de jogo. Se fosse algo do tipo que você dependesse de estruturas maiores, aí ia polarizar mais o esporte e acho que não ia ser legal. Mas assim, acho que dessa maneira... Você vê... Tem algumas competições até que eles abrem... Tem o box dos times, eles abrem o microfone. E você vê que é muito mais incentivo do que solução. E às vezes você vê a pessoa fazendo... O cara faz uma coisa, saca de um lado, o cara saca do outro. Então funciona bem. Eu acho que tem um outro tema também que na arte marcial muda, que assim, você tá lá, acho que o efeito da torcida é muito maior no tênis que na arte marcial, o efeito externo, né? Então chove, venta, muda o piso, né? Então, nesse aspecto também é um complicadorzinho a mais, né? O cara te xinga lá, fica lá, vai errar. Na arte marcial não tem muito isso, né? Na arte marcial você luta com torcida, às vezes. A não ser o... Ainda tem isso, né? Mas o jiu-jitsu da década de 80, 90 era brutal, né? Era um caldeirão, né? Era muita pressão. Eu vi uns vídeos o começo dos pit boys, vamos dizer assim. Era como é que era? A época do Jacaré com o Gracie. Com o Roger Gracie. Roger Gracie, isso. Era a época do Renzo, né? Aquelas competições no Rio que era... Aquilo era uma selvageria. Eu vi um vídeo isso muda muito a questão de geração agora, que você vê aquela luta do Jacaré, que o Jacaré quebrou o braço. E você olha agora, você fala, cara, olha o custo que se chegava, né? O sucesso tem um preço. Tem um preço muito alto, né, Luiz? Assim como a busca frenética, você já viu isso, eu vi isso também, numa carreira internacional, mas a busca frenética pela alta direção ou por cargos também nos custa um preço. Né? Nos custou um preço. Novamente, saúde física, saúde mental, etc. Fuso horário. E muita gente só percebe isso depois que rompe, né? Que realmente tem uma quebra dentro disso. Mas por vezes à tarde. O bom ponto, também eu assisti uma palestra semana passada
sobre saúde mental para atletas. Bom ponto é o seguinte, hoje se você já consegue prevenir, então assim, tem muito conhecimento, você já consegue prevenir aonde... Estoura a corda. Onde que o pessoal fala que o atleta quebra, né? Que é quando ele começa realmente a falhar a performance, e já tem maneiras de você prevenir esses sinais, e você fala por que a gente não precisa esperar o atleta quebrar. Dá para prevenir. A única diferença, talvez, para que tem potências esportivas, que tem aquela questão massiva, o cara era campeão olímpico uma vez, nunca mais voltava, porque tinha outro. E aqui não, a gente não tem tanto. Então é importante a gente... eu acho que a gente... Talvez o fato de pagar o preço... claro, você tem que se abnegar, você tem que buscar, e você tem uma crença que vai para mais e para menos. Você tem aquela crença do... E aonde que é o lado... Onde que a coisa começa a ficar negativa, é o desfavorável. O lado negativo eu não preciso fazer tanto, ou eu não vou treinar tanto o meu técnico, vou investir em meditar. Né? Cara, você não vai meditar na quadra, né? Você não vai meditar no tatame. Na hora ali do vamos ver, você tem que ter bagagem, né? Cansado depois de... Enfim. E pro mais, essa questão de você achar que você tem que se estourar para ter uma carreira, né? Então... E que hoje você tem muito recurso, conhecimento de nutrição, de fisioterapia, de coisa que talvez na nossa época, quando a gente pensava em ser atleta, talvez, eu gostava de jogar futebol, gostava de jogar vôlei, não conseguia achar um caminho para fazer nada grande, nada interessante, mas hoje você tem muito mais conhecimento. Na época, ou você estava no ambiente certo, e era muito na crença. Não existia o celular, não existia busca online para que eu pudesse buscar referências para romper essa barreira da falta de conhecimento. Hoje há ferramenta para isso. Então você não precisa, o fato de você quebrar, passar por um revés desse ou não, é muito mais depende da sua crença. Luiz, quando a gente fala em profissionais, e eu volto aqui ao próprio tênis, temos marcas pessoais que impactam diversas marcas corporativas, porque são os queridinhos dos patrocínios, né, de grandes eventos. E temos marcas pessoais de mais grande referência entre os maiores esportistas do mundo. Qual é o tenista ou a tenista para você, que é a verdadeira marca pessoal, e qual é a característica principal que o faz ou a faz ser uma marca? Boa. Bom, os tenistas, eu vejo, vamos lá. Não vale a lista, não vale a lista. Não gosto de apontar um nome. Não gosto porque eu não acredito em unanimidade. Então, eu acho que todo mundo tem bons e maus exemplos. Tem muita gente que tem bons e maus exemplos para dar e para oferecer. Mas, né? Então... mas tem alguém que tem uma característica, porque a gente só reconhece no outro o que a gente, de alguma maneira, está propenso a ter, ou a gente tem também. Alguém que você admira. Ai, caraca, você tá me pondo... Bom, vou refrasear. Fala assim, você tem que escolher tal, não sei o quê. Eu das meninas, a minha filha me convenceu, eu gostava da maneira de ver a Bart jogar, porque ela tinha estilo, ela se adaptava a qualquer um, né? Adaptabilidade seria o ponto. Mas tinha tinha outras duas meninas que eu acho que ela era muito inteligente em quadra. Você via assim, ela pensava 2 ou 3, 4 golpes na frente já. Mas duas que também antes dela, que vieram muito, uma chama Justine Henin, que batia de uma mão só de backhand e tal, e outra a Steph Graf. Eu acho que, né? A Serena é unânime, claro, tem os números, acho que indiscutível, mas se eu pensar assim, pra mim, né? Eu gosto dessas e eu pego a Bart até pela... A Anitta me convenceu, digamos assim. E agora eu particularmente se eu olhar do masculino, eu gosto do Djokovic pelo conjunto de história, porque era o mais improvável para ser tenista, era um cara que cresceu no meio da guerra, né? Uhum. Cresceu no meio da guerra, então ele veio de uma situação improvável
Tipo como foi o rei do golfe, por exemplo, que também era, né, não tinha condição social na época, não era o padrão, vamos dizer assim, do Tiger Woods. Exato. E ele também chegou, ele foi o que chegou por último, né? Então já tinha Federer e Nadal super bem estabelecidos aí, e foi achando o espaço dele. E de novo, eu acho, eu não gosto, eu não sou pacheco assim de ficar torcendo para A ou B, falar de A ou de B. Eu gosto da boa competição, né? A gente gosta do jogo bom, exatamente. Acho... Se daí para, que nem eu falo, vôlei, seja lá, se tiver um esporte que pode ir para tie break, que pode ir para prorrogação, que pode ir para pênalti, se não é meu time... E que o público do tênis pegou isso bem, né? Porque você tem por exemplo, vôlei, você vê lá, tem a torcida A e B. Aí ficava todo mundo torcendo, se pudesse ser de 3-0, jogar em meia hora, todo mundo feliz, e olha pro outro lado, e xinga, e não sei o quê, e vai embora. No tênis é assim, o cara, sei lá, tá ganhando. Aí o outro tá lá quase perto do match point. Os caras começam a incentivar o outro. Sabe por que isso, Luiz? Porque o cara olha o preço do ingresso que pagou e fala assim, porra, pelo menos eu quero ficar 6 horas nisso daqui. Então, e também essa é a parte lúdica, né? A parte perversa que é meio igual a arena, né? Você e o US Open, porra, paguei esse preço para estar no US Open. Choveu, né? Tomara que isso aqui dure o dia inteiro, essa partida. Então, e choveu, pô, que coisa. E você não quer ir embora, talvez aquilo que nos vincule aí aos romanos na época da arena, né? Que você quer ver a coisa lá pegar fogo. Mas eu não gosto, assim, eu acho que em dias de hoje não é legal ficar... falando, meu ídolo é X, meu ídolo é Y, cara. Agora, porque você não invalida, você não pode pôr a mão no fogo pelo teu ídolo, e também você não pode invalidar todo mundo que é diferente do teu ídolo. Agora o Djoko, né? Ok, ele é improvável, ele saiu da guerra, e você como entendedor, mas qual a característica fundamental que o transformou, né, a chegar lá? Porque ele foi o último, vamos dizer assim, de um grupo que já estava bem estabelecido. E quando você entra no ecossistema, ou você é muito, mas é muito bom, né? Ou o que você ganha vai dar para sobreviver, etc e tal, mas você talvez ganha uma notinha na revista, uma outra, um outro patrocínio intermediário, mas você não é a bola da vez. Você não é alguém que pode ser considerado inesquecível, como está aqui na tela, estava há pouco aqui na tela no momento. O que fez dele, em termos de característica técnica, né? Porque tem alguns que se tornam referências, não apenas dentro da quadra, do ringue, lá vai, mas se transformam em referências fora. Isso. Exemplo, referências aqui eu estou dizendo positivas ou negativas. Muhammad Ali, né? Onde eu estive, inclusive, na casa onde é que ele cresceu na infância dele, em Louisville, no Kentucky. Tive essa oportunidade de estar lá. Pega Mike Tyson por todas as confusões e reviravolta que tinha também fora, os rings. Mas o Djoko, ele tem uma característica técnica muito forte ali no jogo que o fez crescer e superar o que não suava, que é o Federer, e o outro que suava, que é o espanhol. Exato. É o calor, é o fogo, né? É a emoção, é a vibração, putz, que é o Nadal. Exato. Um é um gelo, é o gelo suíço, e o outro é a tourada, a tourada espanhola. Eu acho que dentro da quadra ele tem um melhoramento contínuo interessante. E o jogo dele não tem buraco. Você não fala assim, vou atacar tal ponto do Djokovic. Que ali ele é fraco. Não tem. É mediano para cima. Não tem. Até o ponto fraco é bom perante o resto. Então, tipo, geralmente o ponto mais fraco do tenista é a esquerda, né? Ele tem a melhor esquerda da história dele. Né? Então, sem ser canhoto ou ele é canhoto? Não, ele não é canhoto. Ele não destro. O backhand, né? Na verdade, a esquerda do canhoto a gente é a direita, né? Mas o jogo dele não tem buraco e ele foi se aperfeiçoando. Você vê assim, você pega... E tem também, acho que a própria história dele, e acho que o fora da quadra, ele também tem essa questão do melhoramento contínuo no fora da quadra, que você vê que é o cara que mais busca recurso médico. Você vê ele conversando com pessoas de outros esportes. Outro dia eu vi um vídeo dele conversando com um cara, acho que foi pro Guinness,
o que ficou mais tempo em água gelada, não sei o que lá tal. E os caras foram lá num riachinho Era um sérvio também, no meio da Sérvia lá. E, vamos ficar aqui então, não sei o que. Aí ficou lá 10 minutos, agora tá na moda, né, o banho de água fria. Né, eu não curto, mas... Então o cara, então vamos entrar aqui, né? Aí trocou uma ideia lá com o cara, 5 minutinhos lá, ou 2 minutos, 3, lá dentro do riacho. Né? Depois saiu e o cara falou, não, eu ficava, acho que o recorde do cara era 1 hora e tanto, não sei o quê. E então você vê que assim, ele procura dentro, procurava fora. Eu acho que essa procura fora ajudou muito ele, e talvez um indicador, sem ficar melindrando ou indo atrás de números e tal, mas talvez ele é o cara que com 36, 37 anos é o que chegou mais inteiro fisicamente. E não foi porque ele, no ano passado, ele falou, puta, eu preciso cuidar da minha saúde, ou preciso cuidar de aspectos A, B ou C, né? Porque ele veio trazendo isso lá de trás. Então, eu acho que assim, ele transformou algo que seria talvez improvável, uma circunstância de estar na guerra, de treinar embaixo lá. Eu ouvi uma história dele que eles iam treinar onde tinha bombardeio no dia anterior, então eles já sabiam que lá dava para treinar no outro dia, porque os caras não iam passar lá de novo. Pra ele trabalhar coisas que ele trabalha. E hoje acho que ele tá vivendo, acho que tá colhendo os frutos, né? Mas tem características comuns dos três? Cara, claro, os três trabalham duros, os três se cuidam, né? Eu acho legal, o Djoko faz isso também, o Federer, que, cara, viajou muito tempo com a família, né? Ia lá, os 4 filhos lá, mulher, todo mundo junto. Então, mas cada um dentro da sua característica, né? Mas enfim, você me pôs uma parede para achar um, né? Tem alguns não vão, mas eu diria, se você me dá a pergunta aberta, eu diria assim, não idolatra, porque você não pode pôr a mão no fogo pelo teu ídolo. E também você não pode descredenciar quem rivalizou com o teu ídolo também. Então, esses dias, numa palestra que a gente foi fazer em João Pessoa, um dos colegas palestrantes que dividiu o palco comigo, ele falava, poxa, cara, já observou, Lobos, que hoje em dia a gente não tem mais ídolos, né? No Brasil, parece que acabou lá no 90 e poucos com o Ayrton Senna. Eu falei assim, cara, na minha visão não é que a gente não tem mais ídolos, só que hoje a gente tem informação sobre as pessoas. E se Ayrton Senna tivesse continuado vivo, e com o volume digital, e com a quantidade de informações, e com a quantidade de câmeras, tem uma série de pessoas que não iam se identificar, porque a gente tinha muita informação sobre o outro lado. Assim como você teria cada vez mais sobre Pelé, entre outras pessoas. O problema é que o ídolo de hoje em dia, ele a todo momento, ele é perseguido a todo momento, ele é filmado a todo momento, né? É como se o cara tivesse que ser uma perfeição na atitude em toda entrevista com a mídia, que o cara não podia se irritar, que ele não podia ter algumas instabilidades. Então, não é que a gente não tem mais ídolos, mas que hoje a gente tem muito mais informação para talvez tirar aquela imagem de, é melhor assim, né, de que o ídolo é talvez um semideus. E como a gente sabe mais sobre aquele profissional, eu, de certa maneira, consigo ver algumas questões que talvez não me agradem muito. E isso acaba decepcionando muita gente, para não ver aquilo como se fosse a imagem semelhança de Deus. Eu diria que é melhor para o mundo, assim, eu diria, porque... Saber mais. Primeiro, você tem que tomar mais a responsabilidade para si. Exatamente. Segundo, você sai um pouco dessa crença de que o céu é o limite, né? De que, porque isso acontece em N esportes, cara. O 400, 500 do mundo é ruim, né? E quem que tá falando mal dele? O cara que não é 400, 500 do bairro, né? Então só isso, né? Só isso. Então, gente, não tem idolatrar. Não funciona. Eu acho que tem coisas de... Tem qualidade. Isso é uma das conversas também com a pequena, e falar, ó, tem coisa boa em um, tem coisa boa no outro, e a gente tem que... eu acho que a gente tem que aproveitar o exemplo discutir mais o exemplo do que o dono do exemplo, né? Luiz, mais o pecado do que o pecador.
Luiz, onde é que você nasceu? Nasci aqui em São Paulo, filho de calabreses e alagoanos. E aí fiz faculdade em São Carlos, voltei para São Paulo, região aqui. Né? Calabria, o início Comecinho da Sicília. bota. É o comecinho Isso. da bota. Na verdade, é a bota. É a bota E a antes da Sicília Sicília. A Sicília é o salto, é a sola da bota, né? E a Sardenha é a bola já chutada lá para cima. Isso aí. E aí o resto, viajei muito a trabalho acho que antes da pandemia passava aí 3 meses do ano viajando, tipo... A Calábria hoje tem, inclusive, a região conhecida pelas suas praias maravilhosas, mas é a região onde é que tem uma das máfias mais conhecidas, né? Ndrangheta, né? Mas eu não tenho... Mas né? Porque tem a Cosa Nostra, né? Que é típica da Sicília, e a Ndrangheta que foi... E tem a Camorra, que é em Nápoles, né? Na campanha. Verdade. Mas é cada lugar. E acabaram ilustrando grande parte do... Hollywood adora, né? Isso também, e acaba transformando isso de uma maneira mais poética nos filmes, né? Mas, sim. Mas já conheceu a Calábria? Calábria não. Isso. A minha esposa tem parentes ali perto de Nápoles, a gente já foi lá visitar. E qual foi o lugar no mundo que você visitou que, putz, ali eu curti? Não, aí, puta, outra... Tem vários. Eu já fiz umas viagens, assim, nada... Ásia, por exemplo, tá na minha bucket list ainda. Eu preciso... Tá. Ásia e África, né? Essas estão ainda na minha lista. África, morei 3 anos. Quando precisar de alguma dica, lá, conta comigo. Legal. Mas, deixa eu ver, rapaz. Uma das últimas, assim, eu fui para aquele... eu vou falar assim, uma tarde que foi interessante. Eu fiquei no Rijksmuseum lá em Amsterdã. Você tem, cara, aqueles pintores, né, o Rembrandt, Van Gogh e Van Gogh, né, como eles falam, né? Van Gogh lá ninguém conhece. E você tem muita coisa sobre a época que a Holanda dominava os mares, né, tal. E, cara, que tem muita coisa lá, né? Uma vez eu gosto, assim, para mim ir em museu e tentar entender algumas coisas são interessantes, né? Tem uma sobre, até o livro que você mostrou para mim no começo, aquele sobre, né, a questão fora da caixa, tem um para mim que é... Os loucos geram mais resultados do Sérgio Lopes. E tem uma outra, assim, eu gosto de estar no museu para entender um pouco... o que pensava a pessoa daquele lugar naquela época. Sabe um que eu gostei muito, Luiz? Me marcou muito, eu acho, parte por causa da família também que veio da Áustria e da Itália em parte, mas Nova York é uma das minhas grandes paixões, né? E inclusive aquela região de Little Italy ali, sim. No sul de Manhattan, é uma das minhas regiões preferidas na ilha. Mas se você vai visitar a Estátua da Liberdade, tem 2 pacotes. Ou você vai direto para a estátua, ou você para antes, né, naquela área que é como se fosse o Museu da Imigração, que no passado... Staten Island, né? Mas ali no caso, a ilha é onde parava-se a imigração há 100, 150 anos, quando vinham da Europa os navios, e ali se passava pela conferência se lhe permitiriam entrar nos Estados Unidos ou não, né? E quem não era permitido via a Estátua da Liberdade de longe e tinha que voltar ou nunca mais era, né? Nunca mais tinha oportunidade. E outros ficavam ali ou em quarentena, porque detectado, acho que era varíola na época, né? E você pode visitar ali os quartos, o ambiente. E num dos filmes, inclusive, do Poderoso Chefão, tem uma parte que, inclusive, se filma ali. Sim. Esse, eu acho, até hoje foi... Porque tem partes narradas e tem muitas fotos, até tristes, assim. Mas esse foi um dos museus que mais me tocou. Até hoje, quando eu penso, é um ambiente pesado, assim, que eu digo, de alegria para alguns, mas, putz, ali... Porque eu já vi um pessoal de uma vida sofrida, fugida da Itália, né, e Europa, né, num século XIX ali, ou começo do século XX,
Mas, porra, aquilo ali pra mim, cara, foi bacana, assim. Foi bacana, mas foi bacana no sentido de ser um baque, de gerar muita reflexão por olhar como é que os nossos antepassados vieram para a América do Norte, para a América do Sul, né, principalmente Brasil e Argentina, numa colonização italiana. Cara, e o que esse pessoal passou? Caramba, Luiz. O que esse pessoal passou? O Salvador é assim, né? Salvador, você vê algumas ilhas também de quarentena. A cidade alta hoje, que hoje teoricamente não é o melhor bairro de Salvador, é um bairro central, mas a cidade alta hoje é onde morava a nobreza, né? E hoje não, então eu gosto de Salvador também por essa energia. A gente vai bastante para lá e a gente se sente bem reenergizado quando tá lá. E aquela cidade alta lá, acho que olha pra turma e fala, cara, a gente tá aqui, né? E 300 anos atrás a gente já tava lá embaixo, né? Tava na cidade baixa. Pra mim tem uma simbologia e tem uma energia interessante ali. E outra energia que eu vi parecida com essa, assim, que eu senti, mas também vou apanhar, dependendo do que eu tô falando, eu não posso falar isso, em Assis, que é engraçado, você vai, tem a igreja, São Francisco, etc., tem todo o significado, mas eu acho assim que tem tanta gente indo lá pedir, hoje, né, e você olha, São Francisco era um cara que doou, né, demais, mas você vai lá, tem muita gente pedindo, cara, e você fala, meu, a conta não fecha aqui, é uma coisa que é interessante, assim, uma coisa, você fala, não é pra isso. Interessante e provocador. A gente não tem que vir pra isso. Essa sua visão. Você não tem que vir aqui pra isso. Era um cara que só doava. Você tem que vir aqui talvez fazer alguma coisa diferente do que pedir. Interessante e provocadora a visão. Mas enfim, né? Sem tirar a beleza local, povo, crenças, não. Mas eu acho que juntar aquele monte de gente, naquela monte de vibração, tipo, eu tenho que sair daqui com alguma coisa a mais, só mostra para nós quem nós somos, né? Então infelizmente a gente vive numa sociedade onde é que a gente convive hoje com, não sei se dá para dizer pouca, mas eu vejo uma grande parcela das pessoas querendo apenas sugar e poucas pessoas querendo gerar valor de fato para o outro. Exato. E quando essa conta não fecha, quem mais compartilha isso, desde as próprias redes doando ensinamento, desde a sua própria família, desde o seu próprio ambiente, do seu grupo network, quem mais compartilha hoje é quem mais cresce. Exato. E talvez, no exemplo de Assis, era um lugar para você estar mais cultuando espiritualidade quando você vai cultuar talvez religião, né? E que as duas, às vezes, tava pensando, né, até lendo outro dia, que assim, na história as religiões nasceram para dar uma perspectiva de vida após a morte. E a gente discute espiritualidade como talvez alguma coisa muito mais ligada ao teu propósito aqui. E não se misturam as duas coisas, mas muita gente, isso talvez não é mal interpretado, e talvez tem gente que tenta buscar a espiritualidade através de religião e talvez tenha esse paradoxo para administrar. Certo ou errado? Não tô dizendo que está certo ou errado, mas talvez seja um paradoxo que tem que ser administrado, digamos assim. E essa transição vende. Para algumas religiões o mundo vende. É verdade. Vende bem. E lhe colocar medo a respeito da sua própria finitude, né? É verdade. Isso vende. Meu caro. É isso. Caramba, 1 hora, praticamente em ponto aí do nosso episódio. Foi mais tempo até do que o programado, porque a conversa foi boa. O Luiz, que no começo, né, achava que não ia ter muito assunto, meu caro. Porra, é uma máquina de compartilhamento e geração de valor. Muito grato de ter essa fera aqui nessa mesa. E para terminar, eu vou fazer uma pergunta para ele. E ele vai, de uma forma, aí, pé no ouvido, na câmera ali, individual dele. Luiz, dá uma dica pro pessoal de um livro. Pode ser aquele que talvez gerou muita reflexão na vida, ou o último que você leu, ou algum que talvez ele transformou. Existe algum livro que
realmente lhe marcou? Tem alguns, mas deixa eu ver os Pega os aquele. menos controversos. Os menos vamos pensar aqui. Depende de que público, cara. Eu não sei. Pode ser o controverso. Isso aí vai dar um corte bom para você. Vai nada. Não, é porque assim, por exemplo, um que eu indicaria é o livro dos Cinco Anéis, mas ele é muito filosófico, né? A gente olha... Que é aquele que você citou há pouco. O pessoal diz muito Sun Tzu, Arte da Guerra e tal, que é o que vende mais. E agora tem o livro dos Cinco prático. Anéis do Miyamoto Musashi, que... Se esse é filosófico, qual é um prático, então? Daí lá vai o Luiz puxar a vida de Nadal, tipo... Não, eu acho assim, 3 biografias que eu li interessantes. Bismarck, o Mandela e o Churchill. Para mim, 3 biografias... Bismarck, Otto von Bismarck, o alemão? Eu citei hoje, inclusive, na abertura de um podcast. Olha só. Sincronicidade, meu cara, entre a gente. Cara inteligentíssimo, figuraça. Né? Ele dizia uma frase, até vou resgatar ela aqui, antes da gente encerrar. Era o seguinte, ó. Olha que interessante. Pô, muito bacana você ter citado. Ele falava o seguinte: aquilo que é estrangeiro tem sempre uma aparência aristocrática para nós. Uhum. E porque isso é assim que eu comecei o podcast, inclusive com o Chau, que foi meu mentorado, nasceu no Vietnã, veio com a sua família fugida de guerra, está no Brasil há 40 anos pelo menos, e aí eu estava com ele, né? Só que o aristocrático, estrangeiro para o brasileiro, geralmente o europeu, o norte-americano, e quando um asiático vem para cá, muitas vezes pode ter determinados preconceitos, e que a gente, muitas vezes, é uma sociedade ainda muito preconceituosa em vários aspectos, né? Parece que não é europeu, que não é norte-americano, não nos serve. Ainda bem que, em partes, isso está sendo mudado. Está sendo mudado. Mas, muito bacana. Muito bom. Otto von Bismarck. Valeu, meu caro. Obrigado. Parabéns. Parabéns para você também. E é um prazer estar aqui. Estamos juntos. Tá bom? Um abraço.